A Bíblia é um tesouro de sabedoria espiritual e histórias antigas que tem cativado a humanidade ao longo dos séculos. Por trás das palavras familiares, escondem-se mistérios que desafiam nossa compreensão e nos convidam a explorar o desconhecido. Vamos aprofundar nossa investigação e explorar minuciosamente 5 desses fascinantes mistérios bíblicos, desvendando os aspectos misteriosos e enigmáticos das histórias e ensinamentos da Bíblia, incluindo profecias, parábolas e eventos sobrenaturais. Vamos a eles. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, construída sob as instruções divinas, era o objeto mais sagrado do tabernáculo e, posteriormente, do Templo de Jerusalém. Dentro dela, eram guardadas as tábuas da lei, os 10 mandamentos dados a Moisés. A Arca da Aliança era um objeto sagrado que fazia parte da religiosidade hebraica. Segundo a narrativa bíblica, essa arca era feita de madeira e revestida de ouro. Sua construção foi realizada mediante instruções dadas por Deus a Moisés. Essa arca era o depósito das tábuas dos 10 mandamentos, do cajado de Arão e de um vaso com maná. O que torna este mistério ainda mais intrigante é o seu desaparecimento misterioso. Após a queda de Jerusalém, atacada pelos caldeus que eram liderados por Nabucodonosor, em 587 a.C., a arca desapareceu dos registros históricos. Há teorias que sugerem que ela foi escondida sob o templo, outras afirmam que foi levada para a Etiópia. Não existem evidências materiais da arca, e acredita-se que ela tenha sido levada pelos caldeus para a Babilônia e lá desaparecido. Existe uma teoria, mencionada em Macabeus, livro que faz parte da Bíblia Católica, que fala que o profeta Jeremias teria levado a arca e a escondido no Monte Nebo, mas essa teoria não tem muita aceitação. As profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas são um tema fascinante e, por vezes, perturbador, que encontramos em diversas tradições religiosas, mas são especialmente proeminentes na Bíblia. Essas previsões detalhadas descrevem eventos dramáticos e transcendentes que supostamente marcarão o fim dos tempos. No livro das Revelações, do Novo Testamento, encontramos algumas das profecias apocalípticas mais conhecidas, como a ascensão do Anticristo. De acordo com a crença, o Anticristo será um líder carismático e enganador que se levantará para desafiar Deus e difundir o mal pelo mundo. Ele é frequentemente associado a falsos milagres e à perseguição dos fiéis. Sua ascensão marca o início de um período de tribulação e sofrimento conhecido como a Grande Tribulação, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é uma passagem do Livro das Revelações, também conhecido como Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia. Essa profecia descreve a visão apocalíptica de João, o autor do livro. Os 4 cavaleiros representam 4 cavalos de cores diferentes, cada um com um cavaleiro montado e um propósito específico. Cavaleiro do Cavalo Branco. Este é frequentemente interpretado como um símbolo do conquistador ou líder que se apresenta como um pacificador, mas, na realidade, traz engano e falsas promessas. Alguns o associam ao Anticristo ou a um líder político enganador que surgirá no fim dos tempos. Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Este cavaleiro traz uma espada e representa a guerra e conflito. Ele simboliza a violência e o derramamento de sangue que ocorrerão durante a Grande Tribulação. Cavaleiro do Cavalo Preto. Este cavaleiro segura uma balança e representa a fome e a escassez. Ele simboliza a privação e a dificuldade econômica que acompanharão os eventos apocalípticos. Cavaleiro do Cavalo Amarelo, ou Verde, dependendo da tradução. Este cavaleiro é muitas vezes associado à morte e à pestilência. Ele traz pragas e doenças que causarão mortes em massa. Esses 4 cavaleiros são frequentemente interpretados como símbolos dos desafios e crises que a humanidade enfrentará no fim dos tempos. Suas ações representam a punição divina e os eventos cataclísmicos que precedem o retorno de Jesus Cristo e o julgamento final.
e a batalha final entre o bem e o mal, que descreve um evento épico e cósmico em que as forças do bem, frequentemente representadas por divindades, anjos ou seres divinos, lutam contra as forças do mal, que podem incluir Satanás, demônios ou entidades malignas. No contexto do cristianismo, a batalha final entre o bem e o mal é frequentemente associada ao conceito de Armagedon, que é mencionado no livro das Revelações, Apocalipse e da Bíblia. De acordo com essa profecia, no fim dos tempos, haverá uma grande guerra espiritual entre Deus e as forças das trevas. O retorno de Jesus Cristo é frequentemente considerado o catalisador desse conflito final, e ele liderará as forças divinas na batalha contra Satanás e seus seguidores. Independentemente da interpretação que se adote, as profecias apocalípticas continuam a ser um tema de interesse e debate, refletindo o desejo humano de entender o destino final da humanidade e o papel que desempenhamos na grande narrativa da história do mundo. Os milagres de Jesus. Os milagres atribuídos a Jesus Cristo na Bíblia são eventos sobrenaturais que desafiam as leis naturais e têm sido objeto de admiração, fé e debate ao longo da história. Embora cada milagre de Jesus possa ser considerado um mistério por si só, há alguns aspectos gerais que geram perguntas e reflexões significativas. Natureza dos milagres. Um dos maiores mistérios é a própria natureza dos milagres de Jesus. Como ele realizava esses feitos extraordinários, como a transformação da água em vinho ou a ressurreição dos mortos. Isso levanta questões sobre a natureza divina de Jesus e seu relacionamento com Deus. Propósito dos milagres. Por que Jesus realizava milagres? Muitas vezes, ele afirmava que seus milagres eram sinais para confirmar sua missão divina e ensinamentos. No entanto, o propósito específico de cada milagre e o que eles revelavam sobre sua mensagem são questões de interpretação e debate. Efeitos sobre as testemunhas. Como as testemunhas dos milagres de Jesus reagiam a esses eventos extraordinários? Como isso afetava sua fé e compreensão de quem ele era? Os relatos bíblicos registram a admiração, o temor e, em alguns casos, a incredulidade das testemunhas. Interpretação teológica. Os milagres de Jesus levantam questões teológicas profundas, como a relação entre o divino e o humano, a natureza da fé e o propósito do sofrimento humano. Eles também desafiam a compreensão convencional da realidade e do sobrenatural. Veracidade e ceticismo. A veracidade dos milagres de Jesus é um tema de debate. Enquanto os crentes veem esses relatos como evidências de sua divindade, céticos argumentam que podem ser interpretados de forma não literal ou que podem ter ocorrido de maneira diferente da descrita nos evangelhos. Impacto na fé cristã. Os milagres de Jesus desempenharam um papel fundamental no estabelecimento da fé cristã. Eles são frequentemente citados como evidências do poder de Jesus e de sua capacidade de transformar vidas. No entanto, para algumas pessoas, esses milagres podem ser um obstáculo para a fé, questionando sua autenticidade. Cada milagre de Jesus é um mistério por si só, e a interpretação e compreensão deles variam entre as diferentes tradições cristãs e entre indivíduos. Eles continuam a ser objeto de estudo, contemplação e admiração dentro da fé cristã e também entre aqueles que buscam compreender a figura histórica de Jesus. A Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma narrativa intrigante encontrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela relata a construção de uma torre na cidade de Babel, ou Babilônia, onde os seres humanos decidiram construir uma torre que chegaria aos céus. No entanto, Deus interveio na construção dessa torre, confundindo as línguas dos construtores, resultando na dispersão das pessoas por todo o mundo. Esse evento é frequentemente interpretado como uma explicação para a diversidade linguística da humanidade. Os mistérios e significados associados à história da Torre de Babel incluem origem e historicidade. Um mistério é a questão da historicidade da história.
Alguns estudiosos acreditam que a narrativa é uma alegoria ou um mito destinado a explicar a diversidade linguística e cultural da humanidade. Outros buscam evidências arqueológicas para confirmar ou refutar a existência real da torre. Explicação da diversidade linguística. A história da Torre de Babel fornece uma explicação simbólica para a diversidade de línguas do mundo. A confusão das línguas é vista como uma punição divina pelo orgulho e arrogância dos construtores. Isso levanta questões sobre como as culturas e línguas se desenvolveram ao longo da história e como essa diversidade é percebida. Natureza da desobediência. O motivo da desobediência dos construtores é outro mistério. Alguns veem isso como um ato de desafio direto a Deus, enquanto outros o interpretam como uma tentativa de alcançar a divindade ou a imortalidade por meio da construção da torre. Consequências da dispersão. A dispersão das pessoas após a confusão das línguas resultou na formação de diferentes nações e culturas. Isso levanta questões sobre como as civilizações se desenvolveram, como as línguas evoluíram e como as interações entre diferentes grupos moldaram a história da humanidade. Relações com a arquitetura e zigurates. A história da Torre de Babel tem sido associada a estruturas antigas, como as zigurates da Mesopotâmia, que são torres em forma de pirâmide comumente usadas em templos antigos. Alguns sugerem que a história da Torre de Babel pode ter sido inspirada por tais estruturas. Em última análise, a história da Torre de Babel continua a ser objeto de interpretação e debate dentro e fora do contexto religioso. Ela oferece reflexões sobre a diversidade humana, a relação entre o divino e o terreno, e a maneira como as narrativas religiosas moldaram a compreensão da história e da cultura. O Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um antigo texto apócrifo que não faz parte do cânon oficial das Escrituras, mas é mencionado em algumas passagens da Bíblia, principalmente no contexto da genealogia de personagens bíblicos. O Livro de Enoque é atribuído a Enoque, um antigo patriarca mencionado no Antigo Testamento, e alega conter relatos detalhados sobre visões, profecias, anjos caídos e eventos sobrenaturais. Os mistérios associados ao Livro de Enoque incluem origem e autoria. A autoria do livro é atribuída a Enoque, bisavô de Noé, mas sua autenticidade é contestada. Muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito em diferentes épocas por várias pessoas e posteriormente compilado em uma obra mais extensa. A questão de quem realmente escreveu o livro permanece um mistério. Conhecimento oculto. O Livro de Enoque contém informações sobre conhecimentos ocultos, incluindo ensinamentos dados por anjos a Enoque. Alguns creem que esses ensinamentos oferecem insights sobre a espiritualidade, cosmologia e até mesmo a natureza dos anjos caídos. O que torna esses conhecimentos intrigantes é o seu caráter misterioso e alegadamente divino. Anjos caídos. O Livro de Enoque descreve a história dos anjos caídos, que desceram à terra e interagiram com os seres humanos. Esses anjos são liderados por um anjo rebelde chamado Azazel. A narrativa detalha como esses seres corruptos influenciaram a humanidade e a corromperam, uma história que ecoa em outras tradições religiosas. Influência na teologia e na cultura. O Livro de Enoque teve um impacto significativo na teologia cristã, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo. Suas ideias sobre anjos, a queda e o julgamento final influenciaram o pensamento religioso. Além disso, o livro inspirou obras literárias e culturais ao longo da história, tornando-se um ponto de interesse tanto para estudiosos religiosos quanto para apreciadores de literatura antiga. Status apócrifo. O mistério do Livro de Enoque também está relacionado ao seu status apócrifo. Embora tenha sido considerado significativo em algumas tradições cristãs primitivas, ele não foi incluído no cânon oficial da Bíblia. A razão para sua exclusão e o seu lugar na história das Escrituras Sagradas são assuntos debatidos. Em resumo,
O livro de Enoque é um texto antigo cheio de mistérios que envolvem sua autoria, seus ensinamentos ocultos e sua influência na teologia e cultura. Embora não faça parte do cânon bíblico, ele continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam compreender a espiritualidade e a história religiosa. À medida que desvendamos esses 5 profundos mistérios bíblicos, lembramos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Estes mistérios não apenas enriquecem nossa compreensão das Escrituras, mas também nos desafiam a questionar e explorar a fé e a espiritualidade de maneiras profundas e significativas. Continuaremos a investigar, aprofundar nossa compreensão e descobrir novas camadas de significado nas histórias e ensinamentos da Bíblia, alimentando nossa jornada espiritual e nossa busca pelo conhecimento. E não se esqueça, se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe um like, ativando também as notificações no sininho.